Então, olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre os teoremas do valor médio, tá? Então, a gente vai discutir aqui várias versões do teorema do valor médio para funções de Rn em R, para funções de Rn em Rm e para funções de R em Rn, ou R em Rm, tá? Pois bem, então vamos lá. Nós vamos começar aqui com uma primeira versão do teorema do valor médio, onde a gente não exige nem a diferenciabilidade da função. Então, aqui uma função definida de um aberto U do Rn em R, então uma função real, e a gente só vai supor que tem derivada direcional na direção de um certo vetor, né, em todo ponto x de um segmento AB. Tá? Então, esse vetor é o vetor B menos A, né, que dá a direção do segmento AB, e nós vamos supor que a função é contínua e tem derivada direcional segundo essa direção V em todo ponto x do interior do segmento AB, ou seja, do segmento aberto AB. Então, vai existir um C no segmento aberto, tal que f de B menos f de A é igual a derivada direcional em relação a V, na direção de V, no ponto C. Então, note que isso aqui, que nós estamos chamando de teorema do valor médio, ou teorema do valor médio 1, essa expressão ela não tem muito a cara do que nós lembramos por teorema do valor médio lá do cálculo, né? Porque a ideia é que tem o que? A derivada num ponto vezes b menos a. Então aqui não está aparecendo explicitamente, mas nós vamos ver que sim, que aqui implicitamente tem exatamente aquele formato, tá? Que é nesse segundo teorema. Supondo agora que a função é diferenciável, então o que nós temos? A existência de C, tal que f de B menos f de A é f' de C vezes B menos A, ou seja, exatamente na forma como nós conhecemos, né, pelo menos do cálculo 1, da análise 1, o teorema do valor médio. Aqui f' de C é uma matriz 1 por n, é uma matriz 1 por n, porque a função de Rn é R1, então a derivada é 1 por n. Essa matriz 1 por n aqui, que é um vetor linha, na verdade é justamente o transposto do gradiente, tá? E sendo a função diferenciável, nós temos essa relação aqui, ó, que a derivada direcional na direção de V é justamente o gradiente da f no ponto C multiplicado por V, o produto interno com V, tá? Que é essa conta aqui. Tá? Então, note que esse primeiro teorema, se a função for diferenciável, é só uma forma diferente de escrever. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Ou isso daqui também. Então, a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Sendo V igual a B menos A. Então, esses dois teoremas, essencialmente, dizem a mesma coisa. Só que, claro, esse primeiro não supõe que ela é diferenciável. Então, você tem isso aqui. Então, apesar de existir a derivada direcional, isso não significa que ela é diferenciável. E o segundo teorema, com a diferenciabilidade, daí a gente tem, pode escrever dessa outra maneira. A demonstração desses teoremas se baseia em fazer recair no teorema do valor médio de cálculo 1 ou de análise 1 para funções de uma variável, então eu não vou fazer aqui, tá? A questão que surge daí quando a gente vai para a dimensão maior, no contradomínio, é se continua valendo um teorema do valor médio lá também, né? Como funções de, por exemplo, Rn em Rm. Então, o que nós veremos agora é que não, que não dá para afirmar um teorema do valor médio em forma de igualdade quando o contradomínio tem dimensão maior que 1. E aqui a gente tem um exemplo muito simples, né? Uma função de R2 em R2, pega um par ordenado x1, x2 e transforma no par ordenado cosseno x1, seno x2. Então, se a gente pegar aqui o ponto A, 0, 0, ponto B, 2π, 2π, o segmento AB serão pontos dessa forma, né? A mais θ, B menos A, com θ variando entre 0 e 1, ou seja, 2πθ, 2πθ. Agora a gente vai analisar os dois membros dessa igualdade aqui e ver que, de fato, ela não pode ser satisfeita para esse exemplo aqui, né? Então,
como cosseno e seno de 0 de 2π é a mesma coisa, então f de b menos f de a é o vetor nulo. No entanto, quando a gente calcula essa expressão aqui, f' de um ponto C vezes b menos a, então a f' é jacobiana, né? Então eu pego a primeira componente, calculo o gradiente e coloco o deitado aqui, transposto na primeira linha, e a mesma coisa com a segunda componente vai dar a segunda linha, já avaliada no ponto C, né? Por exemplo, aqui, ó, derivada em relação a x1 é 0, derivada em relação a x2 é cosseno de x2. No ponto C vai dar isso aqui. Então essa é a matriz jacobiana, que multiplicada pelo vetor b menos a, né? B menos a vai dar isso aqui. E como C1 e C2 são as coordenadas do C, que deve estar no segmento, e são 2πθ e 2πθ, então eu não consigo zerar ao mesmo tempo isso e isso. Ou seja, essa expressão, que é igual a isso, não vai ficar nunca igual a isso aqui, que é o 0, 0. Tá? Então, desse jeito, a gente tem aqui a conjectura negada, ou seja, não dá para afirmar a igualdade. No entanto, a gente vai tentar ver se tem como salvar isso, se tem como estabelecer alguma coisa similar com aquilo, envolvendo alguma derivada aqui, multiplicando b menos a para dar o f de b menos f de a. E sim, e de fato tem. E uma forma é você aplicar o teorema do valor médio, o que a gente discutiu, o teorema 2, para cada componente, fi. A função f agora é uma função de várias variáveis, mas com contradomínio no Rm, então é uma função que tem vários componentes, m componentes, né? Para cada componente você aplica o teorema do valor médio, aquele com igualdade, né? Só que daí o que você não vai garantir é a existência de um mesmo C no intervalo, no segmento AB, que sirva para todas as funções FIs. Então você vai ter Cs diferentes. Então o teorema pode ser enunciado dessa maneira. Então veja que aqui não é a jacobiana avaliada num ponto C, é a primeira linha da jacobiana avaliada num C, etc. A linha M avaliada num outro C, possivelmente diferente, tá? Então, é uma forma, não é muito comum, não é a forma clássica de colocar o teorema do valor médio, mas ela pode ser conveniente em algumas situações, tá? Uma delas, por exemplo, é estabelecer essa desigualdade aqui, a desigualdade do valor médio, aqui para normas arbitrárias. Então, tem uma generalidade aqui nas normas, mas em compensação a gente perde um pouco nas constantes, na relação entre as constantes envolvidas aqui. Então, aqui, eu vou supor que o U é convexo para eu ter segmentos ligando pontos de U inteiramente contidos em U, para poder aplicar o teorema do valor médio, né? Ele pressupõe que o segmento esteja contido no domínio. Então, supondo que a derivada tem norma limitada por uma constante m, né? Então vai existir uma constante que não necessariamente eu garanto que é a mesma, tal que a função f é Lipschitz para essa constante L, tá? E a demonstração disso a gente consegue fazer usando isso aqui, né? É claro que dependendo das normas envolvidas aqui a norma no Rn, aqui a norma no Rm e aqui a norma no espaço de matrizes M por N, a constante L pode até ser a mesma, M. Mas eu não garanto isso aqui, né, para normas arbitrárias. Então, a gente vai ver aqui que pode, para alguma norma específica, ser igual, mas para normas arbitrárias não dá para garantir. Então, por exemplo, se a gente considerar a norma do máximo no Rm, né, então o que vai ser f de x menos f de y, né? Olhando aqui, né, pondo b igual a x e a igual a y, vai dar um vetor que tem cada componente como esse produto por isso aqui, né? Então, como eu estou pegando a norma do máximo, vai ser o máximo do valor absoluto dessas componentes. Então, vai ser uma delas, tá? Vai ser uma delas, o valor absoluto de uma delas. Bem, agora isso aqui é um produto interno euclidiano, usando a desigualdade Cauchy-Schwarz, nós temos menor ou igual que o produto das normas euclidianas. Só que essa primeira aqui, ó, é justamente a transposta, isso aqui é o transposto da primeira linha da jacobiana.
eu estou pegando a norma euclidiana. Se nas matrizes eu considerar a norma de Frobenius, nós temos essa desigualdade, porque aqui envolve a raiz dos quadrados dos elementos de uma linha e aqui a raiz dos quadrados de todos os elementos da matriz. Tá? Então, essa desigualdade é imediata. Isso aqui sendo menor ou igual a m, nós temos, nesse caso, a mesma constante para Lipschitz, porque daí isso daqui vai ser menor ou igual que m vezes isso aqui. Então, se a gente adotar aqui a norma euclidiana, aqui a norma do máximo e aqui a norma de Frobenius, então a mesma constante m vai servir, tá? Agora, para normas arbitrárias, eu não garanto a mesma constante, mas usando a equivalência de normas, eu pego de uma norma arbitrária no RM para essa aqui, existe uma constante que relaciona, aqui também e aqui também. Então, a gente pode estabelecer daí essa desigualdade aqui para normas arbitrárias. Essa constante L provavelmente vai envolver o M, vai envolver a relação entre as normas, tá? Mas não é uma constante que eu tenho muito controle daí. Tá, ok? Agora nós vamos, então, para o resultado, digamos, principal dessa conversa, que é o que eu gostaria de apresentar, que é uma demonstração alternativa para o teorema do valor médio, diferente um pouco daquela que nós temos no nosso livro-texto, tá? Então, essa demonstração eu fiz para que vocês tenham aí mais uma opção de raciocínio e de ideias para demonstrar, né, as coisas aqui em análise. Então, os argumentos que a gente vai usar aqui podem ser úteis também em outras situações. Então, vamos ver. Vamos começar pelo teorema do valor médio para caminhos primeiro, ou seja, para funções cujo domínio é um intervalo da reta e o contradomínio o RM, tá? Vamos supor que a função é contínua, que ela é derivável no intervalo aberto. Agora eu posso falar intervalo, né, ao invés de segmento, porque agora é um intervalo da reta mesmo. Derivável aqui, eu também posso falar derivável ao invés de diferenciável, porque agora é derivada no sentido de cálculo 1 mesmo. Cada componente da função g, né, que está lá no RM, cada componente é uma função de uma variável real. Então, derivada é a derivada comum mesmo, do cálculo 1, da análise 1, e a derivada da função g é o vetor formado pelas derivadas de cada componente de g. Bem, suponha então que existe uma constante beta que limita a norma das derivadas de g. Nos pontos do interior do intervalo. Então, vai valer a desigualdade do valor médio. Note que aqui eu não preciso colocar a norma de B menos A, porque B e A são números, então isso é um número real, não preciso colocar nem valor absoluto, porque B é maior que A, né, por causa do intervalo aqui. Então, é essa desigualdade aqui que a gente vai estabelecer agora. Para estabelecer, nós vamos considerar uma função auxiliar, H, definida dessa maneira aqui. Note que H de 0, né, H, o domínio agora é 0,1. No fundo, a gente vai fazer uma mudança de variáveis para levar o intervalo AB no intervalo 0,1. Note que H de 0 é o mesmo que G de A e H de 1 é o mesmo que G de B, né? Portanto, aquilo que eu quero avaliar no teorema, G de B menos G de A, é o mesmo que H de 1 menos H de 0. E a outra parte que eu quero também avaliar no teorema, ela vai ter relação com a derivada de G. Mas a derivada de G e de H nós podemos estabelecer pela regra da cadeia, né? Derivada de H é o mesmo que a derivada de G, nesse ponto, vezes a derivada dessa expressão no T, que dá o B menos A. Então, a norma da derivada de H vai ser igual a isso aqui. Esse B menos A é um número, é um escalar positivo, pode sair. E isso aqui é menor ou igual a beta, porque se eu considerar, aqui não está explícito, mas se eu considerar t entre 0 e 1 aberto, t no intervalo aberto, 0, 1, essa expressão vai estar no intervalo aberto AB, tá? E, portanto, isso aqui vai estar limitado por beta, e nós teremos, então, essa desigualdade. Ora, essa desigualdade do teorema é o mesmo que provar que norma de H de 1 menos H de 0 é menor ou igual que essa constante aqui, que limita a norma da H'. Ou seja, o nosso teorema vai ser demonstrado se a gente conseguir demonstrar esse lema auxiliar aqui, para a função H, definida no 0,1, contínua. Note que esse G é contínua,
né? Como G é contínuo, a SH é contínua, como G é derivável, SH é derivável também, né? Então, se H é contínua, derivável no intervalo aberto 0,1, e se a norma é menor ou igual, a norma de H' é menor ou igual a gama, para todo T no intervalo aberto, então nós temos isso aqui, tá? Então, nós vamos demonstrar esse lema. Demonstrando esse lema, e esse gama depois fazendo o papel de beta B menos A, a gente vai poder aplicar aqui e tirar essa conclusão do teorema. Tá? Então, agora o nosso foco é a demonstração do lema, porque daí, por causa dessa consideração aqui, o teorema segue de imediato, né? Justamente por causa disso aqui, com isso, e essa relação aqui, tá? Pois bem, então vamos para a demonstração desse lema. Então está aqui o lema. A demonstração desse lema, ela vai seguir a seguinte ideia. Eu vou relaxar um pouco esta desigualdade que eu quero demonstrar. Eu vou demonstrar uma desigualdade um pouco relaxada e dela chegar nessa daqui, tá? A desigualdade que nós vamos mostrar é essa daqui, tá? Então a ideia é mostrar primeiro essa desigualdade aqui. Então, veja que eu relaxei, ao invés de gama, para gama mais epsilon, e ao invés de fazer a diferença com H de zero, eu fiz a diferença com um H de T, para um T entre 0 e 1 aberto, ou seja, estritamente entre 0 e 1. Por que que eu fiz isso? Primeiro, porque eu vou querer usar a informação da derivada, e a derivada eu só tenho no interior. Então, aqui eu peguei esse zero e vou considerar uma aproximação, um T entre 0 e 1. Pois bem, parece estranho de onde sai essa desigualdade, né? Daqui a pouco a gente vai ver que ela não é tão estranha assim, que é meio natural aparecer uma desigualdade como essa, quando você olha para a definição de derivada, tá? Já vai aparecer daqui a pouquinho. Mas vamos primeiro ver que se tiver demonstrada essa desigualdade aqui, o lema está ok, está demonstrado também. Por quê? Se essa desigualdade for válida para todo epsilon maior que zero e para todo t entre 0 e 1, no intervalo aberto 0 e 1, a gente pode fixar epsilon, fazer o t tender a zero, como h é contínua na variável t, a norma é contínua, então, e a gente tem uma desigualdade do tipo menor ou igual, né, uma desigualdade não estrita, dá para passar o limite nos dois membros, usar a preservação do sinal e a gente vai ter a mesma desigualdade no limite. Ou seja, fazendo o limite quando t vai para zero pela direita, né? Quando o t está definido aqui só no intervalo de 0 a 1, então eu vou fazer t tender a zero pela direita. Essa expressão vai tender para isso aqui, né? H de zero. E essa expressão vai tender para gama mais epsilon. Então, daqui, se isso vale para todo t, em particular, eu posso passar o limite e tirar essa conclusão. Agora, se isso vale para todo epsilon positivo, eu posso passar o limite aqui em epsilon e tirar a conclusão que vale essa desigualdade, que é justamente o lema, tá? Então, essa aqui vai ser a ideia. Agora, a gente vai fazer uma continha que vai talvez deixar um pouco mais natural de onde apareceu essa desigualdade aqui, tá? Pois bem, e a conta é a seguinte, eu vou primeiro considerar epsilon e t arbitrários e fixados, então já que a gente quer demonstrar essa desigualdade para todo epsilon e para todo t, nós vamos fixar um epsilon e um t, tá? Um epsilon positivo, um t entre 0 e 1, considerar arbitrários, ou seja, não vou restringir nada sobre eles, apenas que o t está entre 0 e 1 aberto e o epsilon é positivo, mas vou deixá-los fixados. Então, t agora é uma constante, epsilon é uma constante. Pois bem, a derivada de h no t, o que que é? Derivada de h em t. É o limite de h de t mais s menos h de t sobre s, quando s tende para zero. Ora, então, se o limite dessa expressão é igual a isso daqui, para este epsilon existe um delta, tal que se o s está entre menos delta e não é zero, essa expressão fica próxima do limite, que é a derivada. Fica próxima quanto? O quanto eu quiser de tolerância, por exemplo, epsilon. Então, eu consigo fazer com que essa norma da diferença fique menor ou igual a epsilon, desde que eu tome S suficientemente pequeno. Como aqui a gente só está trabalhando no intervalo 0,1, então eu vou considerar S positivo suficientemente pequeno, satisfazendo essa condição aqui.
Ora, isso significa que se a gente multiplicar os dois lados dessa desigualdade por S, por um S positivo, né, a gente vai ter aqui, o S aqui vem para dentro, né, e fica assim, ó, vem para dentro o S, aqui cancela com esse, aqui fica multiplicando o H', e aqui fica multiplicando o epsilon, e a gente tem a desigualdade porque o epsilon é positivo, a mesma desigualdade. Agora, aplicando a desigualdade triangular aqui, né? A triangular é aquela outra desigualdade triangular, aquela que vai para o maior ou igual ao invés do menor ou igual, ou seja, a norma da diferença é maior ou igual que a diferença das normas, ó. Maior ou igual que a diferença das normas, tá? Então, nós temos isso. E agora, jogando isso aqui para o segundo membro, nós temos essa desigualdade, e, finalmente, podemos usar aqui a limitação da norma da galinha por gama. Então, esse aqui é limitado por gama, então ficou aqui. Então, note que essa desigualdade, que agora eu vou pintar de azul aqui, ó, é essencialmente aquela que a gente está querendo provar lá em cima. Só que lá em cima, parece que está diferente, mas veja, se a gente conseguir essa desigualdade azul para S igual a 1 menos T, vai ficar H de 1 menos H de T menor ou igual que gama mais epsilon vezes 1 menos t. É exatamente essa. Então, veja que ela, de certo modo, não é tão estranha. É um pouco natural, porque ela acaba vindo destas contas aqui que envolve a derivada de h. Tá? Só que tem um detalhe. Essa desigualdade aqui, essa, e, portanto, essa desigualdade azul, ela vale... Eu, pelo menos até aqui, eu consigo provar que ela vale, ou garantir que ela vale, para S suficientemente perto de zero, suficientemente próximo de zero. Será que vale também para S igual a 1 menos T, de modo que isso aqui vai se resumir a esta desigualdade, né? Trocando S aqui por 1 menos T, que daí vai ficar 1 aqui, e aqui vai ficar 1 menos T no lugar desse S. É isso que a gente vai provar agora, tá? A princípio, eu só garanto que ela vale para S perto de zero, mas agora a gente vai provar que isso aqui vale para outros valores de S também até o 1 menos T. E para provar isso, então eu vou tentar ver qual é o maior S que isso que cumpre que satisfaz essa desigualdade aqui. Então, eu vou considerar esse conjunto S maiúsculo dos S's entre 0 e 1 menos t, que cumprem aquela desigualdade ali, tá? Por que pegar S positivo, já discutimos, né? Porque nós estamos trabalhando aqui no intervalo 0, 1. E por que pegar S menor ou igual a 1 menos t? Porque não faria sentido um S maior que 1 menos t, porque daí o S mais t seria maior que 1, e daí não faria parte do domínio da H. Tá vendo? Ó, H de t mais S, aqui, ó, para fazer sentido, o t mais S tem que ser menor que 1. Então, esse S tem que ser menor do que 1 menos t, né? Pois bem, então vamos considerar esse conjunto S. Note que ele está contido nesse intervalo fechado e ele é dado por uma desigualdade do tipo menor ou igual, envolvendo funções contínuas na variável S. Portanto, esse conjunto aqui é fechado. Ele é um conjunto fechado porque ele envolve uma desigualdade, tá? E essa desigualdade está envolvendo funções contínuas na variável S. Então, esse conjunto é fechado. Ou seja, todo ponto aderente a esse conjunto pertence a ele, em particular o supremo. O supremo desse conjunto S é um elemento de S, tá? Então, nós vamos considerar esse supremo, e o objetivo vai ser provar que esse supremo, S barra, é justamente 1 menos T. Como S é fechado, o S barra está em S, portanto, essa desigualdade vai valer para S barra, que nós vamos provar que vai ser 1 menos T, e que vai dar a desigualdade que a gente quer aqui em cima. E isso vai concluir o nosso lema, tá? Então, a afirmação é essa, que S barra é exatamente 1 menos T. O supremo dos S's desse intervalo que satisfazem isso aqui é justamente 1 menos T. Como tem que ser menor ou igual, tem duas possibilidades, ou é 1 menos t, ou é menor que 1 menos t. Eu quero provar que é igual, eu vou supor por absurdo que não seja igual, então ele vai ser menor, tá? Se ele é menor, então S barra mais t é menor que 1. É o que a gente vai considerar agora,
reescrever isso aqui dessa forma, tá? Então, suponha por absurdo que S barra, o supremo desse conjunto S aqui, não seja igual a 1 menos T. Então, ele vai ser menor, portanto, T mais S barra vai ser menor que 1, tá? E agora a gente vai ver como chegar numa contradição a partir daí. Para isso, nós vamos fazer duas coisas. Escolher um S, aumentar esse número aqui, ó, esse escalar aqui, esse T mais S barra, de modo que ainda fique menor ou menor ou igual a 1. Então, eu vou escolher um S suficientemente pequeno, próximo de zero, de modo que isso aqui, mais esse S, ainda fique menor ou igual a 1. Tá? E, além disso, eu vou considerar um S também suficientemente pequeno, além de satisfazer essa condição, que satisfaça a condição da derivabilidade de H nesse ponto aqui, tá? Que é essa condição aqui, ó. Ou seja, já que a derivada de H nesse ponto, que agora eu tenho T fixado, S barra fixado, então T mais S barra é um ponto fixado. Posso pensar na derivada de H nesse ponto. Note que o fato de eu pedir que o fato de T mais S barra ser menor do que 1 significa que eu posso falar na derivada de H nesse ponto, T mais S barra, né? Porque ela é derivável no intervalo 0, 1. Então, isso aqui é positivo, é menor que 1, eu posso falar nessa derivada aqui, tá certo? E o que é essa derivada? É o limite da H em T mais S barra mais um incremento S, menos H de T mais S barra sobre S. Então, o limite dessa expressão é justamente essa derivada. E fazendo uma conta análoga ao que a gente fez antes, né? Se o S é suficientemente pequeno, nós temos essa desigualdade, posso multiplicar por S os dois lados, fazer um raciocínio análogo àquele que nós discutimos agora há pouco, multiplica por S, usa a desigualdade triangular, e a gente vai obter isso aqui, né? Fica essa expressão aqui, esse S multiplicou aqui o epsilon também, e como T mais S barra é menor do que 1, a derivada tem norma menor que gama. Então, daí a gente aplica a desigualdade triangular, joga isso aqui com S para o segundo membro, ficou o gama S, junto com o epsilon S. Então, nós temos essa desigualdade aqui. Tá? Note que aqui eu pedi que T mais S barra mais S seja menor ou igual a 1, e o S pode ser escolhido de tal modo que isso ocorra, para fazer sentido isso aqui, ó. Para que T mais S barra mais S esteja no domínio da H, que tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Então, essa condição aqui foi para que isso esteja bem definido. Mas também eu quero que essa desigualdade seja válida, e isso é pela definição de limite dessa expressão, que é igual a isso por causa da definição de derivada. Então, nós temos isso aqui. E temos também que S barra, que é o supremo do conjunto S, satisfaz essa propriedade, porque o supremo do conjunto é um ponto aderente ao conjunto. Então, o S barra satisfaz essa propriedade aqui, né? Já que esse conjunto S é fechado, o S barra satisfaz essa propriedade aqui, né? Que é uma desigualdade menor ou igual envolvendo coisas contínuas em S, portanto, ela vale para pontos aderentes, em particular para o supremo. Então, vamos escrevê-la. Está aqui, ó, H de T mais S barra menos H de T menor ou igual a isso aqui. Ora, se a gente olhar para essas duas equações aqui e olhar que essa expressão aqui é comum aqui, nós podemos concluir o seguinte, ó, que H de T mais S barra mais S menos H de T, se a gente aqui subtrair e somar o H de T mais S barra, dá para aplicar a desigualdade triangular, vai aparecer essa norma aqui e mais essa norma aqui, né? Menor ou igual que essa mais essa. Só que essa é menor que isso, essa é menor ou igual a isso, então ficou menor ou igual que essa soma, que é igual a isso aqui, pondo em evidência, o gama mais epsilon. Ou seja, nós concluímos isso aqui agora. Essa desigualdade aqui, que nós acabamos de concluir, o que ela diz? Que o S barra mais S, aqui, ó, que aparece aqui e aqui, cumpre exatamente essa definição aqui, essa propriedade aqui, ó.
No lugar desse S, se você olhar o S barra mais S, está sendo satisfeito, ó, tá? No lugar desse S, o S barra mais S. Então, essa desigualdade aqui embaixo diz que o S barra mais S satisfaz essa desigualdade que caracteriza os pontos do conjunto S. Então, S barra mais S pertence a S, o que é uma contradição. Por quê? S barra é o supremo do conjunto S. Então, ele é maior ou igual que todos os elementos de S. Então, se eu somar alguma coisa, ele não pode pertencer a S, tá? Então, se S barra é o supremo de S, quando eu somo alguma coisa, já não pode mais pertencer ao conjunto S, tá certo? Então, essa contradição significa que S barra vai ser igual a 1 menos T, não podia ser menor que o menos T, porque isso levou a uma contradição, tá? E de S barra igual a menos T, se eu venho aqui e substituo, nós temos exatamente a desigualdade procurada, né? Porque agora fica 1 menos T aqui, mais T fica 1. Então, nós temos a desigualdade e, portanto, o nosso lema está provado, né? Porque dessa desigualdade nós já tínhamos visto que agora, passando o limite em T e depois em epsilon, fica a desigualdade do lema. Tá bom? Bem, e agora, com esse lema, nós vamos para o caso geral, para funções de Rn em Rm. Então, considere aqui o Rn e o Rm com normas arbitrárias, e no espaço das matrizes M por N, onde vão estar as derivadas, pegue a norma do sup. Então, aqui a gente tem uma certa arbitrariedade para as normas no Rn e no Rm, mas não tem uma liberdade para escolher a norma no espaço das matrizes. Então, tem uma certa amarração. Tem uma liberdade aqui, mas aqui não. Então, se a gente escolher a norma do sup no espaço das matrizes, a norma do sup que está vinculada com as normas arbitrárias que eu escolhi aqui em Rn e Rm. Tomar uma constante m positiva, uma função definida num aberto que contém o segmento AB, diferenciável no segmento aberto AB, e a função restrita ao segmento fechado ser contínua, a gente vai concluir o seguinte, que se a derivada tiver norma limitada por m em todos os pontos do segmento aberto, então vai valer a desigualdade do valor médio, ou seja, f de b menos f de a, a norma disso vai ser menor ou igual que m vezes norma de b menos a. Tá? Então é isso que a gente vai provar agora. A demonstração vai ser simples, porque a gente vai fazer recair naquele lema, tá? Usando uma função auxiliar h de novo. H de t igual a f de 1 menos ta mais tb. Note que h de 1 é o mesmo que f de b e h de 0 é o mesmo que f de a, né? Olha aqui, ó. Tá? E, portanto, aqui a gente já tem uma expressão que a gente quer avaliar. A outra vai ter a ver com a derivada de h, porque vai estar relacionado com a derivada de f. Pois bem, a derivada de h, pela regra da cadeia, é a derivada de f, nesse ponto, vezes a derivada disso aqui, que é b menos a. Portanto, se t está entre 0 e 1, essa derivada de h vai ser isso aqui, né? Quer dizer, eu vou considerar t entre 0 e 1, a derivada disso aqui, daí faz sentido, porque esta função é diferenciável no segmento aberto AB, então se t está entre 0 e 1, essa derivada aqui existe, né? A função é diferenciável daí nesses pontos, e essa norma vai ser igual a isso. Agora a gente vai usar que a norma é do sup, ou seja, que a norma nas matrizes, no espaço das matrizes, é a norma do sup. Então, essa norma aqui, de matriz vezes vetor, é menor ou igual que norma da matriz vezes norma do vetor. Só que a norma da matriz, como esse ponto está no segmento aberto AB, é menor ou igual a m, por causa dessa hipótese. Então, ficou isso aqui. Então, a gente está exatamente nas condições do lema, né? Então, agora, f de b menos f de a, a norma disso, é igual, né? Igual a norma de h de 1 menos h de 0, que é menor ou igual a isso aqui por conta do lema. Tá? Então, isso conclui a demonstração do teorema do valor médio 6 aqui, a desigualdade do valor médio, no caso mais geral aqui de domínio contra domínio, Rn e Rm. Tá? Então, o que vale uma igualdade, uma desigualdade. Note que a mesma constante eu pude usar, desde que eu escolha as normas de certo modo, né? Arbitrárias aqui e aqui a do sup. E agora, só para finalizar, um comentário a respeito dessa hipótese de continuidade.
Eu quero notar que a continuidade da função restrita ao intervalo AB não é a mesma coisa que a continuidade da função f no intervalo AB, tá? Essa continuidade aqui é mais forte do que essa. Essa aqui só está dizendo que a função restrita ao intervalo AB, cujo domínio é o próprio intervalo AB, intervalo não, o segmento AB, a continuidade significa o seguinte, que quando você se aproxima de um ponto nesse segmento, de dentro desse segmento, você tem a proximidade das imagens, tá? Agora, a continuidade da função num ponto, a continuidade da função f num ponto do segmento AB, significa muito mais que isso. Que de qualquer maneira que você se aproxime de um ponto do segmento AB, mesmo que seja por fora do segmento, as imagens têm que se aproximar da imagem do ponto. Então, aqui é uma hipótese mais forte. Então, a gente não precisa, nós podemos fazer uma hipótese um pouco mais fraca, tá? E, finalmente, uma consequência, um corolário aí dessa desigualdade do valor médio é a condição de Lipschitz, né? Se o U for convexo, de modo que daí eu posso pegar dois pontos quaisquer e ligar por um segmento contido em U, e a derivada tem norma limitada por M, então vale a Lipschitz com a mesma constante M. A função é Lipschitz com a mesma constante M, tá? Supondo aqui agora diferenciável em todo U, justamente para a gente poder aplicar isso em qualquer par de pontos, tá? Então, aqui a gente encerra essa discussão sobre teoremas do valor médio. Espero que tenha sido produtivo.